pergunta do Ricardo Neto. Como concretizar essa abstração do bolsonarismo para pôr abaixo a política da Frente Ampla? Para concretizar, que é até uma expressão um pouco complexa, mas ela é boa, ela é precisa. É preciso concretizar a abstração do bolsonarismo. A luta contra o Bolsonaro é uma luta contra o golpe de 2016. O golpe de 2016 ele foi realizado por uma ampla coligação da burguesia, né? O Bolsonaro é apenas um elemento. Ele inclusive não foi dos autores do golpe um dos atores mais fundamentais. O que acontece é que ele foi beneficiário. As forças bolsonaristas cresceram com a campanha do golpe, né? A burguesia foi obrigada a lançar mão do apoio desses setores bolsonaristas. Na época, todo mundo falava assim que o pessoal que pede intervenção militar é uma minoria nesse movimento e tal. Quando a gente vai ver, né, na realidade, eles eram um núcleo de uma coisa muito mais ampla. E foi aí que a burguesia perdeu o pé. A burguesia não pretendia de forma nenhuma apoiar o Bolsonaro, né? Inclusive, essa decisão foi tomada tardiamente. Nós assinalamos isso várias vezes, né? Apesar de que nós também assinalamos que o Bolsonaro poderia ser uma opção. Era uma espécie de plano B da burguesia e foi o que se concretizou. Então, quer dizer, para concretizar a abstração do bolsonarismo, é preciso incluir as pessoas que estão sendo vistas como aliados pela esquerda, né? Quer dizer, a luta contra o bolsonarismo é uma luta contra o Rodrigo Maia, é uma luta contra o Dória, é uma luta contra o Witzel, é uma luta contra o Caiado, contra o Ratinho, contra o Eduardo Leite, contra o Ibanez, contra o Zema, é uma luta contra o PSDB, é uma luta contra o PMDB, é uma luta contra os partidos que apoiam o Bolsonaro, é uma luta com os partidos que formam a maioria do Congresso Nacional, é uma luta contra o STF, que apoiou o golpe. Quer dizer, é a luta contra todo um sistema. Ao transformar o Bolsonaro, ao isolar o Bolsonaro e transformar o Bolsonaro numa abstração, essa luta se desfaz totalmente. Na verdade, acaba se transformando, a esquerda acaba se transformando num apêndice do bloco golpista, né? Em nome de uma suposta luta contra o bolsonarismo que, nessa altura dos acontecimentos, ninguém sabe o que é mais. O que seria a luta contra o bolsonarismo. Porque a luta contra o bolsonarismo, ao lado de um Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que teve no 1º de maio das centrais sindicais, é uma luta, não é uma luta contra os ataques econômicos do bolsonarismo à classe operária, porque o Fernando Henrique Cardoso apoia tudo isso daí e muito mais. A luta ao lado do Witzel, do Zema, do Dória, não é uma luta em defesa dos direitos democráticos da população. Não é uma luta contra os militares. Não é uma luta contra a possibilidade de um golpe militar. Quer dizer, então é uma luta contra uma espécie de fantasmagoria, né? A luta importante contra o bolsonarismo seria a luta que é travada na rua, por exemplo, contra essas brigadas bolsonaristas que vão ocupando um espaço político cada vez maior, como esse pessoal que está em frente do Congresso Nacional, que fala que são os 300 do Brasil, né? É uma cópia brega aí do filme 300 de Esparta, né? O que mostra que a direita é um negócio meio escrachado demais. Tirar esse pessoal da frente, fazer com que o bolsonarismo militante recue, essa luta contra o bolsonarismo é concreta. Agora, no plano governamental, da maneira como está sendo feita, é uma abstração total.